Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai das nossas vidas. Eis que nós chegamos, papai, para mais um dia da live da presença, a live de número 6, desse propósito frutificando no Espírito. Abba, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, te bendizer, te exaltar e te glorificar, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Papai, nós estamos aqui mais um dia, te entregando as nossas primícias, te entregando os primeiros minutos da nossa vida, te entregando, Pai, os primeiros segundos da nossa vida, te entregando a primeira hora do nosso dia, porque só o Senhor é digno da primeira hora, dos primeiros minutos, e só o Senhor é digno das primícias das nossas vidas, porque foi o Senhor que nos deu a vida, foi o Senhor que nos deu o fôlego de vida. Pai, obrigada, papai, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, porque ela nos alcançou em mais um dia, Pai. Mais um dia nós somos renovados pelas tuas misericórdias. Oh, Paizinho, nós queremos aqui, Pai, através dessa live, através desse tempo, mostrar para o Senhor a nossa gratidão em forma de ação. Nós não queremos ser gratos apenas da boca para fora, não, papai, porque a tua palavra diz que a fé sem obras é morta. Nós queremos, Pai, que as nossas obras reflitam a nossa fé, a nossa gratidão e o nosso amor. Obrigada, papai, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo fôlego de ar que entra e sai dos nossos pulmões. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem feito muito mais do que nós merecíamos, Pai. O Senhor nos tirou das trevas e o Senhor nos levou para a luz. O Senhor nos tirou do mundo e o Senhor nos levou para o céu. O Senhor nos tirou, Pai, de condenados a salvos e libertos, lavados, limpos e remidos pelo teu sangue. Oh, Paizinho, muito, 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 muito obrigada. Papai, eu quero também nessa manhã te pedir perdão. Te pedir perdão, Pai, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas transgressões. Nos perdoa, Paizinho. Nós estamos aqui nessa manhã com o nosso coração quebrantado e contrito, Pai, em busca do teu perdão. Nós estamos aqui, Pai, com o coração arrependido, porque nós sabemos, Pai, que o caminho para que o Senhor nos perdoe é o arrependimento. Então nos perdoa, papai. Nós nos arrependemos, Pai, das nossas falhas. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pensamentos errados, pelo nosso olhar muitas vezes errado, por muitas vezes, Pai, falarmos palavras que não venham de ti. Ô Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas vezes que nós colocamos os nossos pés, Senhor, em lugares que não eram vindos de ti. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós falamos com pessoas que nós não deveríamos falar. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes nós não darmos a prioridade que nós deveríamos dar ao Senhor. Oh, Pai, nos perdoa pelas vezes que nós duvidamos, pelas vezes que nós nos desesperamos, pelas vezes que nós nos angustiamos, que nós nos preocupamos. Oh, Papai, nos perdoa. Pai, Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Para onde nós iremos, papai? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Pai, se é do alto que vem o nosso socorro? Para onde nós iremos, Pai, se só o Senhor é aquele que nos salva, que nos lava, que nos resgata? Para onde nós iremos, Pai, se o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o alfa e o ômega, o começo e o fim.
para onde nós iremos, Pai? Nós iremos para os teus braços, nós iremos para a tua presença. É a tua presença que nós queremos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã porque nós precisamos, porque nós necessitamos de ti, porque nós não somos nada e nem ninguém sem ti, Pai. Sem o Senhor nós não passamos de um trapo de imundícia, mas com o Senhor nós somos filhos, amados, escolhidos. Com o Senhor, Pai, nós somos geração eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva do Pai. Ô Espírito Santo, obrigada, Paizinho. Obrigada porque nós somos nação eleita, porque nós somos sacerdócio santo, porque nós somos propriedade exclusiva de um Pai que escolheu, mesmo sem merecer, o seu filho, que escolheu não desistir do seu filho, que escolheu lutar e vencer pelo seu filho. Obrigada, papai, por ter dado o teu único filho para morrer na cruz, para que nós sejamos salvos e tenhamos a vida eterna. Ô Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã, papai. Nós te convidamos, vem Espírito Santo, vem revelar a verdade da tua palavra. Pai, é essa verdade que nos alimenta, é essa verdade que nos vivifica, é essa verdade, essa palavra que é luz para os nossos pés. Ô Espírito Santo, então eu quero te convidar nessa manhã de uma maneira mais que especial. Tu és o nosso convidado de honra, Espírito Santo. Vem revelar a verdade da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. É a tua voz doce, suave. É a tua voz que ensina. É a tua voz suave como uma brisa. É a tua voz que nós queremos ouvir. Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil onde a tua palavra, Senhor, vai entrar, vai penetrar, vai dividir juntas e medulas, alma e espírito, Pai. Nós queremos ter a tua palavra, Senhor, cravada no nosso coração. Nós queremos, Pai, que a tua palavra ela entre, mas não apenas que ela entre, que ela permaneça e que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por um. É isso que nós queremos, Pai. Senhor, eu estou aqui mais um dia, entregue, rendida aos teus pés. Oh, papai, sim, eu estou aqui, Pai, totalmente entregue ao Senhor, Pai. E eu clamo por cada uma das pessoas que estão assistindo essa live. Pai, que essa live não seja mais uma live. Essa live é a live da presença, Pai. Essa live é tua, Espírito Santo. Vem trazer uma palavra revelada direto do alto. Vem, Pai, nos dar uma experiência sobrenatural. Pai, que todas as pessoas, aonde quer que elas estejam, eu não sei se elas acordaram agora, se elas estão no trabalho, se elas estão em Portugal, na Alemanha, no Brasil, na França, mas eu sei, Pai, que o Senhor é onipresente, que o Senhor é onipotente, que o Senhor é onisciente, Pai, que o Senhor pode invadir, o Senhor pode invadir o coração de cada uma dessas pessoas, Pai, porque nós estamos buscando. Eu sei que o Senhor não invade, Pai, o coração de ninguém, mas eu sei que se nós pedirmos, o Senhor virá. E nós estamos aqui, Pai, porque a tua palavra diz que aqueles que te buscam te encontrarão. E nós estamos aqui te buscando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui pedindo, vem, papai, vem, entra no nosso coração, muda tudo de lugar, Pai, muda o que o Senhor quiser, Pai, mas nos marca nessa manhã, Pai, faz do dia de hoje um memorial no céu, Pai, faz um dia de hoje um dia de transformação, faz do dia de hoje, Pai, um dia que nós vamos subir mais um degrau rumo à nossa salvação, mais um degrau rumo à nossa casa na eternidade. Pai, que hoje não seja apenas uma live, mas que hoje seja uma experiência real e profunda com o Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui, totalmente rendida e entregue aos teus pés, Pai. A minha mente é a tua mente, os meus olhos são os teus olhos, a minha boca é a tua boca, Pai. Eu quero nesse momento, Pai, te emprestar a minha boca, Pai. Eu quero te emprestar a minha boca e o meu espírito, Senhor, e que toda a minha carne, Pai, seja desfalecida, seja levado ao pó, e que o teu Espírito Santo conduza, dirija cada uma das palavras que saem da minha boca, Pai, porque essa live é tua, Pai. O Senhor é o único que tem liberdade, Pai, para fazer o que o Senhor quiser, o que o Senhor quiser nessa live, Pai. E nós sempre te daremos toda a honra,
toda a glória e todo o louvor. Pai, é o que nós oramos, na certeza de que o Senhor está do alto dos céus, com os teus ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração, papai. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos e te glorificamos, Pai. Amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença. Hoje é a live de número 6 do propósito Frutificando no Espírito. Vou pedir já de cara para vocês compartilharem essa live. É só você clicar nessa setinha aqui, ó, clica na setinha e compartilha com todo mundo. Vamos acordar esse povo, né, gente? São 5h20 da manhã agora, 5h21 para ser mais específico. Então vamos acordar esse povo, porque quem cedo madruga, Deus ajuda. Não é assim o ditado? Como que é? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quero aproveitar e começar dando bom dia para vocês. Bom dia, Arlete. Bom dia, Antônio. Que alegria ter vocês dois aqui. Bom dia, Angélica, lá direto de Feira de Santana. Bom dia, Antônio. Não sei onde é que você tá, Antônio, se você tá no trabalho, se você estiver no trabalho. Um beijo no coração de cada uma das pessoas que estão aí no seu restaurante. Que o Espírito Santo invada esse lugar hoje e que a glória de Deus desça sobre esse ambiente, Antônio, em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, Uda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Um beijo pro pessoal da Alemanha. Um beijo pra todo mundo, gente. Quem mais tá aí hoje? Deixa eu ver vocês. Cadê? Mel, bom dia. Laine, bom dia. Patrícia de Araçatuba, Pati. Bom dia, Pati. Bom dia, Araçatuba. Vamos lá. Deixa enquanto vocês vão escrevendo aí. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Carlinha Queiroz. Olha isso, gente. O Antônio tá dizendo que está trabalhando desde as 3 da manhã. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Antônio. Uau, meu Deus do céu. Bom dia, Selminha, de Belo Horizonte. Deixa eu colocar o tema aqui da live, gente, enquanto vocês vão escrevendo aí. Live da presença. Bom dia, Paulo Henrique, direto de Natal. Já sei de onde é algumas pessoas aqui, tá vendo, gente? Live da presença. Bom dia, Kelly. Frutificando no Espírito. Episódio. Deixa eu ver quem mais, de onde mais vocês estão falando. Episódio número 6. Bom dia, Alexandre! Bom dia, Évila! Évila direto de Salvador, o Alexandre direto de Recife. Bom dia! Hoje eu também tô acordada desde as 4h30? Acho que 4h30 ou 4h40, alguma coisa assim. Hoje o Espírito Santo me incomodou para acordar cedo. Uau, a Maria Alencar tá falando lá de Paris, tá assistindo lá de Paris. Nossa, que legal. Um beijo para você, Maria. Um beijo para todo mundo de Paris. Vamos lá, gente, ó. Vamos começar, que hoje a gente tem muita coisa extraordinária para falar. Para começar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 3. João 3, a partir do verso 1. João 3, a partir do verso 1. Vamos caminhar nessa palavra hoje. Olha só, João 3, a partir do verso 1, diz o seguinte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus. Presta atenção, ele, de noite, procurou quem? Procurou Jesus. Porque ninguém pode fazer... Não, ele escreveu assim, ó. Procurou Jesus. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Bom dia, Rochelle. Aí no verso 3 diz o seguinte, ó. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, grifa nascer de novo. Pega uma canetinha ou um marca-texto aí, grifa aí nascer de novo, tá? Presta atenção. Verso 3, João 3:3 diz o seguinte:
Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Grifa novamente isso aí que Jesus respondeu. Presta atenção. Olha o que Jesus respondeu no verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te asseguro, tá? Olha só, Jesus repetiu 2 vezes, em verdade. Daí ele ainda respondeu: te asseguro que ninguém, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós estaremos aqui por 9 meses. 9 meses de propósito. 9 meses buscando frutificar no Espírito. 9 meses buscando gerar, não no nosso ventre materno, não no nosso ventre carnal, mas gerar no ventre espiritual. Não gerar no nosso corpo, mas gerar no nosso espírito. E olha o que Jesus diz para Nicodemos: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só. Agora eu quero que, por enquanto, você vá lá em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 1, tá? Marcos 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas de tecidos de pelo de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel. O verso 7 diz o seguinte: e esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Olha só. Ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias de suas sandálias. Eu vos batizo com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Gente, vamos lá. Lá em João 3, tá? O Senhor Jesus diz a Nicodemos, João 3,5. Em verdade te asseguro, quem não for nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós tenhamos a nossa salvação, para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, e no dia que Jesus voltar, e ele enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra para recolher os seus para subir para o reino de Deus, a Bíblia está dizendo que nós precisamos nascer da água e do Espírito.
Portanto, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês nessa manhã, no que o Espírito Santo vai te falar essa manhã. Ninguém pode frutificar no Espírito se não tiver o Espírito. Como que você vai frutificar no seu Espírito se você não for cheia, transbordante da presença do Espírito Santo de Deus? Por isso, gente, que essa live, ela tem tudo a ver, a primeira live dos 120 dias, que foi a live de você buscar a presença, de você buscar incansavelmente a presença. E essa segunda live, que é a live de você frutificar no Espírito, porque uma vez que você tem a presença, uma vez que você é batizada pelo Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo toma você, uma vez que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, você pode frutificar no Espírito. Agora, não tem como você ter os frutos do Espírito se você não tiver o Espírito. Não tem como. Bom dia, Genivalda, meu amor. Um beijo pra você, Geni. Muito feliz também de ver você aqui, viu? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Como que você pode dizer, por exemplo, que você me conhece, que você é minha amiga, que você tem intimidade comigo, se você nunca me viu, se você nunca me abraçou, se você nunca me olhou, se você nunca veio na minha casa, se você não sabe como é a minha casa, se você não sabe se eu sou organizada, se eu sou bagunceira, se eu sou limpa, se eu sou suja, como que você vai ter intimidade? Como que você pode dizer que é uma amiga íntima minha se você nunca veio na minha casa? Não tem como. A mesma coisa é você dizer que você quer ter os frutos do Espírito sem ter o Espírito. Você não terá como, você não tem como ter os frutos do Espírito se você não tomar posse, se você não for batizada, se você não for cheia e transbordante da presença do Espírito Santo de Deus. Aí você pode se perguntar assim, mas Patrícia, ok, eu quero os frutos do Espírito. Eu quero os frutos do Espírito, eu quero frutificar no Espírito, eu quero gerar no Espírito, eu quero viver frutificando o tempo todo no Espírito. Aí você vai me perguntar assim, Patrícia, então por favor me ajuda, como que eu faço para ser cheia do Espírito Santo? Aqui, Jesus nos ensina em João 3,5, quando ele explica para Nicodemos que só entrarão no reino de Deus aqueles que nascerem da água e do Espírito. Arruda, meu amor, a minha internet, para honra e glória de Deus, ela tá ótima. Ela não tá fraca. Gente, olha, o Brasil é maravilhoso pra internet, viu? Porque os Estados Unidos eu sofria todos os dias pra fazer a live. Mas aqui, ó, a internet tá com todos os pontinhos e tá maravilhoso, tá? Então, Arruda, se você não se travou, sai e entra de novo. Mas entra de novo, por favor, tá? Então, gente, o Espírito Santo ministrou muito meu coração ontem à noite. O Espírito Santo falou assim, filha, fala pra eles, você precisa falar pra eles, que para que eles frutifiquem no Espírito, eles precisam se batizar nas águas e eles precisam receber o batismo do Espírito Santo. Existe um passo a passo, existe um caminho, e o único caminho, a Bíblia diz que é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu não sei, tem muita gente aqui na live que eu sei que na verdade já foram tanto batizados nas águas quanto batizados no Espírito Santo, tá? Então, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, o primeiro passo é você se batizar nas águas. O que é o batismo nas águas? É você, em primeiro lugar, você se arrepender dos seus pecados. Olha o que João diz aqui, ó. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos seus pecados. Quando você se batiza nas águas, você está demonstrando, está se posicionando no mundo espiritual e está dizendo para Deus, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que não te agrada. Então, se você ainda não é batizado nas águas,
Hoje o Espírito Santo te convida para que você se batize nas águas, porque a Bíblia diz que só aquele que nascer da água e do Espírito é que vai entrar no reino de Deus. E aí, gente, é lindo o que João diz aqui, ó. João diz em Marcos 1:8. Em Marcos 1:8, João diz o seguinte: eu vos batizo com água. Por quê? Porque você vai ser batizado aqui na terra, na água, por um pastor, por um bispo, por um apóstolo. Você vai ser batizado com água com alguém aqui na terra, por alguém aqui na terra. Mas João nos ensina, gente. João nos ensina uma preciosidade. João diz o seguinte, ó: eu vos batizo com água. Ele, Jesus, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Uau! Olha só. Você só pode receber o Espírito Santo de Deus depois que você se batizar nas águas. E aqui, ó, você pode ver também no batismo de Jesus. Você pode ver quando Jesus se batizou, que tá lá. Deixa eu ver aqui onde está o batismo de Jesus. Aqui, ó. Lá em João 1, a partir do verso 32, diz o seguinte, ó. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus se batizou e ele saiu das águas, imediatamente o céu se abriu e desceu sobre ele uma pomba. E uma voz que todos ouviram, disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Uau! Então, depois que você se batiza nas águas, você já pode ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode batizar com o Espírito Santo? Só Jesus. Nenhum homem na terra pode te batizar com o Espírito Santo. Somente o próprio Jesus. Somente aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem a chave do inferno, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que foi dado todo o poder e toda a autoridade. A Jesus, o nome dele é Jesus, Santo, Santo, Santo de Israel. Ele é o único que pode nos batizar com o Espírito Santo de Deus. Portanto, se você ainda não é batizado nas águas, Paulo Henrique, meu amado, eu não sei se você já se batizou. Paulo Henrique, se você ainda não é batizado nas águas, você precisa se batizar, Paulo Henrique, para que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre você. Gente, assim, eu posso garantir para vocês que não existe nessa terra nada mais precioso do que o batismo do Espírito Santo. A maior riqueza que você pode ter na terra não é ouro, não é prata, não é um casamento, não é um filho, não é uma empresa, não é uma carreira bem-sucedida, não são milhares e milhares de seguidores, não é o sucesso que você faz na terra. Não, gente! A maior preciosidade que você pode ter na sua vida é você ter o batismo do Espírito Santo. Você sabe o que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo habitando dentro de você. É a presença do próprio Deus habitando dentro de você. Ontem a gente escutou o louvor do Anderson Freire, aquele louvor que diz raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E lá diz que o que é precioso não é o que você faz, o que você faz é mistério de Deus em você. Você não é importante pelo que você faz, você não é importante pela quantidade de diplomas, você não é importante pela quantidade de seguidores, você não é importante pelo sucesso que você tem na terra. Não!
Sabe o que te faz ser especial? O que você carrega dentro de você. É isso que faz você ser especial. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem você carrega dentro de você. Você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. Se você carrega a presença do Espírito Santo, você é um filho amado, escolhido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, você é nação santa, você é sacerdócio, você é nação eleita, você é propriedade exclusiva do Pai, você é habitação, você é morada. Você tem noção do que é ser morada do próprio Deus aqui na terra? Sim, Jesus escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu a mim para habitar dentro de cada um de nós. Então você precisa se batizar nas águas, porque o batismo das águas é o batismo do arrependimento dos seus pecados. E a partir do momento que você se batizou nas águas, o Espírito Santo de Deus pode descer sobre você e o próprio Jesus pode te batizar com o Espírito Santo como uma marca que você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Olha só, eu quero que você continue lendo comigo. Vai lá agora no verso 6, João 3, verso 6, que diz o seguinte: quem é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Uau! Uau! Olha só, presta atenção. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá, gente. Você nasceu a primeira vez de dentro do ventre da sua mamãe, certo? Quando você nasceu de dentro do ventre da sua mamãe, naquele momento você nasceu do quê? Você nasceu da carne. Quando que você nasce no Espírito? Você nasce no Espírito quando o Espírito Santo desce sobre você. Quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, naquele momento é quando Jesus explica aqui para Nicodemos que a gente precisa nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então por isso que nós precisamos nos batizar nas águas, para que a gente seja batizado no Espírito, para que a gente possa nascer no Espírito. Olha, gente, ontem eu estava conversando ontem à noite com uma amiga aqui, e a minha amiga falou assim pra mim: Paty, mas eu já sou batizada. Eu me batizei quando eu era criança. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu respeito e tenho amor por todas as pessoas e por todas as religiões. Mas para mim, Jesus não é uma religião. Jesus é um relacionamento. Jesus é uma verdade. Jesus é o caminho. E Jesus nos deixou um manual. Jesus nos deixou a sua palavra, aquela que nos alimenta, aquela que nos ensina e aquela que nos mostra qual é o caminho. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver em nenhum momento da Bíblia, principalmente Jesus, ensinando que nós devemos batizar as crianças. Não. Jesus, inclusive, nos ensina que nós devemos apresentar as crianças a Deus. E a Bíblia também nos diz que o reino de Deus é das crianças. E a Bíblia também nos ensina que para que a gente entre no reino de Deus, nós precisamos ter um coração como o coração de uma criança. Portanto, nós precisamos seguir não o exemplo de homens, não como Maria, João, Teresa, Tiago. Não, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Então, independente do que os homens digam, você precisa seguir o que Jesus diz. Uma das coisas, gente, que nós precisamos parar é de ouvir aquilo que os homens dizem. E a gente tem que começar a ouvir aquilo que o céu diz, aquilo que Deus diz.
Tudo que eu estou falando aqui para vocês, vai na Bíblia e procura. Você vai ver que está escrito, porque a minha base é a Bíblia. Eu não estou aqui para dizer para vocês o que a Patrícia acha. Não, eu estou aqui para dizer o que Jesus acha. Não é o que a Patrícia acha que muda a sua vida, não. Mas o que Jesus ensina, o que Jesus manda, o que Jesus diz, é a palavra de Deus que muda a sua vida. É a palavra de Deus que muda a sua vida. Portanto, se a Patrícia disse alguma coisa aqui que você acha que não está na Bíblia, joga no Google e pesquisa. Você vai ver que vai estar escrito na Bíblia aquilo que eu estou te dizendo. Porque aqui não é a minha voz, mas é a voz do próprio Espírito Santo. Portanto, gente, você pode dizer assim pra mim: Patrícia, eu já me batizei quando criança, mas Jesus não se batizou como criança. E Jesus veio nos ensinar a como sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Por isso que eu falo tanto, por isso que eu bato tanto para que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pare de ser refém do que as pessoas falam e seja você, busque você na própria fonte. A fonte é a Bíblia, a fonte é a palavra de Deus, a fonte é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a fonte, que aquele que beber da fonte nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Quem é a nossa referência, gente? Jesus. Jesus, ele se batizou depois de adulto. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se o próprio Jesus se batizou quando era adulto e Jesus veio para a terra nos ensinar a como ser filhos dele, por que você acha que você é diferente de Jesus e que o seu batismo de criança é o que vale? Presta atenção, não estou falando de religião pelo sangue de Jesus, eu estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia, estou falando do que está na Bíblia, estou falando da verdade da palavra de Deus. Então, assim, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus se batizou depois de adulto. Jesus foi batizado por João Batista. E o Espírito Santo só desceu sobre Jesus depois que ele foi batizado. Gente, isso é muito poderoso. E eis, a Bíblia diz, e eis que Jesus saiu da água imediatamente. E eis que quando ele saiu, o céu se abriu. E uma pomba desceu sobre ele. E uma voz falou do céu: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então nós precisamos nos batizar nas águas como Jesus se batizou. E nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo como Jesus foi batizado. O Espírito Santo só desceu sobre Jesus depois que ele se batizou. Não é a Patrícia que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É o que Jesus diz. E é por isso que eu tô aqui nessa manhã para dizer para você, se você não é batizado ainda, depois de adulto, se você não desceu às águas ainda, se você não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador através do batismo das águas, se batize em nome de Jesus, porque Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Hoje, o que eu estou falando aqui para você se batizar, não é só para você ter direito aos frutos do Espírito, mas é para que você tenha direito à salvação, à vida eterna. É para que você entre no reino de Deus. Porque a Bíblia aqui, ó, é clara. Quando ela diz aqui, ó, em João 3, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, se Jesus tivesse voltado nessa madrugada, você que está me assistindo, que não é batizado nas águas e nem no Espírito, você que não nasceu de novo, você que ainda é carne, você não seria arrebatado. Porque tá aqui, gente, ó, olha a maneira como Jesus fala. Jesus fala, em verdade, eu vos asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já é batizado nas águas? Você já é batizado pelo Espírito Santo de Deus?
Se você já é batizado nas águas e ainda não é batizado pelo Espírito Santo, nós vamos clamar aqui no final dessa oração. Nós vamos buscar diariamente o seu batismo no Espírito Santo de Deus. Quem vai te batizar? O Senhor Jesus. Jesus é o único. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o único que pode te batizar com o Espírito Santo de Deus. E é por isso que você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque se você não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não tem como ser batizado por Jesus. E eu quero que você continue lendo aí, ó, como eu falei para vocês, o verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você que está me assistindo aqui, você é nascido da carne ou você é nascido do Espírito? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, ó, continua o 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos. Olha o que Nicodemos falou. Como pode acontecer isso? Explicou Jesus. Tu é mestre em Israel e não compreendes essa verdade? Tu é mestre em Israel e não compreendes essa verdade? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o vosso testemunho. As pessoas ouviam, mas elas não entendiam. Eu estou em João 3, agora exatamente no verso 12. João 3:12, tá bom? João 3, agora eu tô lendo o 12. Vamos ler o 12 juntos, que diz o seguinte, ó. Se falando de assuntos da terra não me credes, como creres se vos falar dos celestiais? Tá? Se falando de assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar dos celestiais? O 14 diz o 13 diz o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui está falando da crucificação, a crucificação de Cristo. E aí o verso 15 continua dizendo o seguinte, ó. Presta atenção no verso 15, diz o seguinte: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus precisou ser morto, sepultado e ressuscitado. A versão que eu tô lendo é essa, ó, King James, atualizada, tá? Para quem tá perguntando, a versão que eu tô lendo, ó, Bíblia King James atualizada, tá? Olha o que está escrito no verso 15, gente, ó. No 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que era o Filho do Homem ser levantado? O Filho do Homem ser crucificado. Era necessário o Filho de Deus ser crucificado. Para quê? Aí no 15 diz assim, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí olha o 16, gente. O 16 é um versículo super famoso e que todas vocês devem conhecer. Olha o que diz no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, eu quero dizer uma coisa, quero fazer uma pergunta para você. Como que você diz que crê em Deus? Como que você diz que crê em Jesus? Mas a Bíblia diz que para que você entre no reino dos Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Aí você está aqui nessa live hoje.
Você abre a sua boca e você diz, não, Patrícia, mas eu creio em Deus. Não, Patrícia, mas eu já aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Mas você não tem obras que demonstrem isso. Você abre a sua boca e diz que você aceitou Jesus, que você diz que confia em Deus, mas você ainda não se batizou. A sua boca diz uma coisa, mas as suas atitudes dizem outra. As nossas palavras precisam ser condizentes com as nossas atitudes. Como que você pode abrir a sua boca e dizer, não, Patrícia, eu já aceitei Jesus. Não, eu já aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu creio em Deus de todo o meu coração. Aí você pergunta, ok. Você está me dizendo que você crê em Deus de todo o seu coração. Você está me dizendo que você já aceitou Jesus. E por que você não se batizou ainda? Por que você ainda não se batizou? Se você crê em Deus, se você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, o que você está esperando para se batizar? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não basta você dizer que crê em Deus. Você precisa ter ações e atitudes que demonstram que você crê em Deus. A Bíblia diz que nós mostramos que nós amamos a Deus de fato e de verdade quando nós amamos os nossos irmãos. Quando nós amamos os nossos irmãos. Então, o tempo todo na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele não apenas disse que nos amava. Deus, ele não apenas disse que nos amava, mas Deus, além de nos amar, ele demonstrou que nos amava, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que nem eu e nem você pereçamos. Deus, ele não apenas disse que nos ama, mas Deus provou que nos ama através da sua atitude, através do seu filho que foi entregue. Tá aqui, gente, ó. Versículo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não basta você dizer que crê em Deus. Não basta você dizer que aceitou Jesus. Você precisa ter a atitude de quem creu em Jesus. Você precisa ter a ação de quem creu em Jesus. Você fala que creu em Jesus, mas se alguém chegar e te perguntar se você é evangélico, você fala, eu creio em Jesus. Ei, quando alguém me pergunta, você é evangélica? Eu sou evangélica. Eu creio em Jesus. Jesus é o meu único Senhor e Salvador. E eu falo, eu não tenho uma religião. Eu tenho um relacionamento. E eu sempre falo, porque Jesus não morreu para que eu tenha uma religião. Jesus morreu para que eu tenha um relacionamento. Eu tenho uma igreja que eu me identifico, que eu vou, porque a Bíblia me ensina que é no poder da unidade, é na unidade que Deus derrama bênçãos. A gente precisa ter tempo com Deus, tempo com os irmãos. Então a gente precisa congregar, a gente precisa estar numa igreja. Mas Jesus não veio apenas para que eu vá numa igreja. Jesus morreu na cruz para que eu tenha um relacionamento de intimidade, de comunhão com Ele e que eu tenha também um relacionamento de amor e de comunhão com os meus irmãos. Então, como que você diz que crê em Jesus se Jesus ensina que você precisa se batizar assim como Ele se batizou e você ainda não se batizou? Você só diz da boca para fora. Não, gente. Fé sem obras é morta. Então tenha obras, a Bíblia diz para que a gente tenha fruto de arrependimento. Sabe qual é o fruto do arrependimento? Quando você se batiza. Quando você se batiza, você tem um fruto, você tem uma atitude, você tem uma ação de que verdadeiramente você se arrepende dos seus pecados. De que verdadeiramente você se arrepende dos seus pecados. Eu vou continuar lendo aqui com você o 17, o 18, o 19, o 20 e o 21 pra gente encerrar, tá? Então, o verso 17, leia comigo agora o verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Uau, presta atenção. Jesus não veio para te condenar. Quem te condena é Satanás. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar a todos.
Jesus veio para salvar a todos. A Bíblia diz que a vontade do Pai é que ninguém pereça, mas que todos, absolutamente todos, tenham vida e vida eterna. Então aqui no 17 diz, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aí o 18 diz, quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz, gente? Jesus. Jesus é a luz. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Gente, esse versículo 19, ele queima dentro de mim. Ele queima dentro de mim, olha só. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã. Você tá no grupo daqueles que amam mais a luz ou você tá no grupo daqueles que amam mais as trevas? Aí você pode dizer assim, nossa, Patrícia, misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Não, gente, tá amarrado não, tá? Presta atenção, você tá no meio daqueles que amam a luz ou você tá no meio daqueles que amam as trevas? Porque aqui diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando que sabemos se estamos na luz ou se estamos nas trevas? Através das nossas obras. Olha o que está escrito aqui, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como têm sido as suas obras? Você tem tido obras boas, obras de luz, obras segundo o coração de Jesus, ou você tem tido obras do mal? Ou você tem mentido, enganado, roubado, traído, machucado, julgado? Em que caminho você está? Você está no caminho da luz, das obras de Deus, das obras de Jesus, das obras do que é correto? Ou você está no caminho das trevas? Porque a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Como têm sido as suas obras? Exatamente, Viviane. O que você tem semeado? A gente falou ontem sobre semente, sobre plantação, sobre colheita. O que você tem semeado? Você tem semeado boas obras ou você tem semeado más obras? As suas obras têm sido do mal ou as suas obras têm sido do bem? Se você tem tido boas obras, você está no caminho da luz. Se você tem tido más obras, você está no caminho das trevas. E aí ele continua o 20 dizendo assim, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Presta atenção. Capítulo 3, versículo 20 de João. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Por que não se aproxima da luz? Gente, uma das coisas que acontece quando a gente se aproxima da luz é a gente ver o quê? As imperfeições. As imperfeições. Vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei essa luzinha aqui, pra gente ficar com uma luz mais bonita. Se você olhar aqui no meu rosto, tem uma mordidinha aqui de um inseto, certo? Aqui. Se eu encostar mais ainda, você vai ver até as minhas rugas. Por quê? Porque quando você se aproxima da luz, você começa a ver o quê? As suas imperfeições. Deus é santo.
Deus é puro. Jesus é maravilhoso. Quando a gente se aproxima da luz, Jesus vai nos mostrando as nossas imperfeições. Não é para que a gente fique triste, não é para que a gente fique mal, não. Mas é para que a gente vá o quê? Para que a gente vá se corrigindo todos os dias. Para que a gente vá buscando santidade todos os dias. E para que a gente vá buscando, cada dia que passa, ser o quê? Ser mais parecidas com o Pai. Ser mais parecidas com o Espírito Santo. Quanto mais você se aproximar da luz, mais iluminado pelo Espírito Santo você será. Quanto mais você se aproxima do Pai, mais parecido do Pai você vai se tornar. Eu não sei se você já viu, gente, que às vezes, quando você tem filhos aqui na Terra, né? O seu filho, às vezes, ele não vem parecido com o pai, tá? Ele não vem. Às vezes você tem um filho, ele fica muito mais parecido com a mãe do que com o pai. Né? Eu conheço várias pessoas que várias crianças, os meninos principalmente, que quando nasceram, eles eram a cara da mãe. Eles não eram parecidos com o pai. Só que ao longo do tempo, conforme eles foram convivendo com o pai, conforme eles foram convivendo com o pai, o menino foi ficando assim muito parecido com o pai na personalidade, nas atitudes, no jeitinho, na maneira de falar. Então assim, fisicamente, o filho não parecia com o pai. Mas quando se trata da personalidade e do caráter, o filho fica muito parecido com o pai. Por quê? Porque quanto mais próximo do pai, quanto mais você convive com o pai, mais as características do pai você vai ter. Mais as características do pai você vai ter. Quando você vai para a palavra, quando você lê a palavra é a luz que ilumina os nossos passos. Cada dia que passa, você vai saindo do seu eu, você vai saindo da sua carne, você vai saindo das trevas e você vai se aproximando mais da luz. Você vai ficando mais e mais e mais parecida com o seu pai. Isso mesmo, Angélica, é uma luta diária entre a carne e o espírito, mas o que você mais alimentar, Angélica, é o que vai vencer. Se você alimentar mais a sua carne vai vencer, mas se você alimentar mais o seu espírito vai vencer. Sabe por quê? Porque em Cristo todos nós somos mais que vencedores. Em Cristo todos nós somos mais que vencedores nele. Tá bom, Angélica? Nós já vencemos, tá bom? Hoje, deixa eu já passar o louvor pra vocês, deixa eu já pegar aqui, tá? Ai, gente, como é o nome do... Deixa eu ver se eu lembro aqui. É o Tom Carf com Kemuel. Como é o nome do... Abba. Tá? O louvor de hoje é Abba, do Tom Carf e do Kemuel. Gente, esse é um dos louvores mais lindos. Ele repete tanto, você é filho, você é filho, você é filho. Meu Deus do céu. Enquanto eu falava assim aqui pra vocês, você é filho, você é filho. Veio tanto no meu coração esse louvor. Então, o louvor de hoje é Abba, do Kemuel. Você é filho. Você é lavado e remido. Você é filho quando você é batizado pelas águas. Quando você é batizado pelo Espírito. Você é filho. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha o direito de ser filho. Filho de Deus. Tá bom? O nome do louvor é Abba. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos tirar um print antes? Vou pedir para vocês compartilharem a live. Se você conhece alguém que ainda não é batizado nas águas, que ainda não é batizado no Espírito Santo, se você conhece alguém que precisa dessa palavra, pega depois o link, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, pega o link dessa live, encaminha para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você sente no seu coração, que precisa. Às vezes você passa tanto tempo nas redes sociais olhando a vida dos outros, mas assim, você pode ser um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar sua mãozinha lá, para você pegar, empresta os seus dedinhos para Deus. Deixa Deus pegar lá a sua mãozinha para você encaminhar essa live para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Então já falei o louvor, amanhã a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Mas vamos orar, tá bom? Paizinho, papai, pai amado, pai maravilhoso, nós te agradecemos, pai. Nós te agradecemos pela revelação dessa palavra. Nós te agradecemos, pai, porque o Senhor nos amou tanto, que entregou o seu único filho, para que ele
Ele morresse na cruz do Calvário, para que todos nós, Pai, todos nós fôssemos salvos e para que todos nós tenhamos direito à vida eterna. Pai, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Senhor, que nós precisamos nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Obrigada, papai. Obrigada porque nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer do Espírito. E, Pai, que privilégio é nascer de novo. Que privilégio, Pai, é poder carregar a Tua presença dentro de nós. Pai, nós somos tão falhos, Paizinho. Oh, papai, tão falhos nós somos, mas mesmo sendo falhos, o Senhor nos amou tanto que o Senhor escolheu habitar dentro de nós. Pai, que riqueza, que preciosidade é ter a Tua presença habitando dentro de nós. Que preciosidade, Pai, é podermos carregarmos a Tua presença dentro de nós, carregarmos a Tua luz, carregarmos a Tua unção, carregarmos a Tua graça, carregarmos a Tua misericórdia. Oh, Espírito Santo, obrigada, obrigada. Pai, eu oro nesse momento, Pai, para que cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live, Pai, aquelas que ainda não são batizadas nas águas, Pai, que o Teu Espírito Santo os visite, Pai, porque a Tua palavra diz que só o Espírito Santo de Deus convence do pecado e do juízo. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, derrama, Pai, fome e sede no coração dessas pessoas para que elas possam ser, Pai, batizadas nas águas, para que elas, Pai, possam ali ter o batismo do arrependimento, para que o nome delas, Pai, sejam escritos no livro da vida, porque quando elas são batizadas, Pai, que o nome delas são escritos no livro da vida. E, Pai, todas as pessoas que estão aqui na live, que já foram batizadas nas águas, mas que ainda não foram batizadas pelo Espírito Santo, eu clamo, Paizinho, eu clamo nessa manhã para que todas essas pessoas sejam batizadas, Pai, para que essas pessoas recebam o batismo do Teu Espírito Santo, que elas sejam batizadas com o Espírito Santo e com fogo, que elas sejam batizadas com o Espírito Santo, fogo e línguas, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, que pessoas sejam batizadas nos seus quartos, no seu trabalho, que pessoas recebam fogo do Teu Espírito Santo, Pai, nessa hora, Senhor. Pai, o Senhor conhece o coraçãozinho de cada um. O Senhor sabe, Pai, que tem muitas pessoas aqui, Pai. Tem muitas pessoas aqui, Paizinho, que elas clamam por ser batizadas pelo Espírito Santo. Elas têm fome e sede do Espírito Santo. E nesse momento, Pai, eu oro e eu clamo para que elas sejam batizadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque nada na vida traz mais alegria, mais contentamento, mais plenitude do que sermos batizadas pelo Teu Espírito. Pai, é o que eu oro e Te agradeço, na certeza, Pai, de que o Senhor está do alto dos céus ouvindo a nossa oração. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Meus amores, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando eu estiver orando aqui, evitem ficar comentando, porque eu abri o olho aqui e eu vi que enquanto eu orava, as pessoas estavam escrevendo. Enquanto eu oro daqui, não é para você estar escrevendo nos comentários, é para você estar orando também. Se eu estou de olhos fechados aqui orando, fecha os teus olhos aí e ora também. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Não é só a minha oração por você. Mas Deus está ouvindo a minha oração por você, mas Deus quer ouvir a sua oração também. Então, se alguém fez alguma pergunta aqui, deixa que quando a gente terminar, eu vou responder. Alguém perguntou aqui, qual é o nome do louvor? É Aba. Mas enquanto você perguntava o nome do louvor, não era para você estar perguntando, não, era para você estar orando. Gente, a gente tem que vigiar. Nesse momento que você estava perguntando aqui qual era o nome do louvor, você poderia estar sendo batizada pelo Espírito Santo agora. Você poderia estar tendo uma experiência com o Espírito Santo agora. Mas ao invés de você fechar os olhos e você orar juntos, para que a gente esteja em unidade, a Bíblia diz que é no poder da unidade que Ele derrama bênçãos. Mas em vez de você estar com os olhos fechados, orando junto comigo, você está escrevendo. Você está fazendo pergunta. Gente, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de fazer pergunta e há tempo de você orar. Mas a gente precisa estar... Às vezes eu estou aqui lendo a Bíblia e você está aí batendo papo. E você está aí vendo outra coisa. Você está aí fazendo pergunta, ao invés de você estar lendo a Bíblia.
Eu tô aqui orando, ao invés de você estar orando junto, você tá escrevendo comentário. Gente, tem horas de escrever comentário e tem horas de você estar no Espírito. Se concentra, vigia. Satanás, ele é astuto, ele vai querer tirar a sua atenção de qualquer maneira. Então, hora de orar é hora de orar, não é hora de fazer comentário. Faz a pergunta depois. A hora que você tá orando é hora de orar, não é hora de você fazer pergunta. Então, assim, vigia, gente. A gente precisa estar todos em espírito. Deus tem algo lindo para derramar sobre nós. Algo lindo. Mas nós precisamos estar conectados, orando e vigiando o tempo todo. Tá bom? Para quem perguntou, eu vi que já responderam aí, mas o nome do louvor é Abba. Abba, do Tom Carf com Kemuel. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Ontem, uma pessoa mandou um áudio para mim, quando eu acabei a live, dizendo assim: Pati, eu peço tanto sabedoria para Deus, mas Deus não me dá. Eu respondi assim para ela: continua pedindo. Continua pedindo que Deus vai te dar, porque é promessa, a palavra diz que Ele vai nos dar. Às vezes, você participa o tempo todo da live e você não vê a sua vida mudar. Por que você não vê a sua vida mudar? Quais são as suas atitudes durante a live? Quais são as suas atitudes durante a live? Você está em pé, você está levantado, você está sentado, você está deitado na cama. Enquanto você está assistindo a live, você está fazendo outras coisas. Como que você tem feito as coisas de Deus? Como que você tem feito as coisas de Deus? Gente, as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus é coisa séria. Então se concentra na palavra, se concentra na oração. Vive junto comigo esse momento. Gente, quando acabar a live aqui, ó, vocês não vão estar comigo, não. Sabe quem vai estar com vocês? É o Espírito Santo. Aí eu penso, e o dia que eu não estiver mais aqui? E quando acabar os 9 meses? E aí? Então não tenho mais devocional. Só vou participar, só vou fazer devocional quando a Patrícia estiver junto. Gente, não é sobre mim, não. Eu sou falha e pecadora como vocês. É sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre Ele, não é sobre mim. Quando eu desligo, sabe o que eu faço quando eu desligo aqui? Eu continuo na palavra. Sabe por quê? Não é o que eu faço em público. Não é o que eu faço quando eu tô aqui na live. Mas o que eu faço quando eu estou fora da live. É o que eu faço quando eu estou fora da live. Então, gente, em nome de Jesus, vigia. Tenha vida com Deus independente de uma live. Tenha vida de oração independente de uma live. Porque é você e Deus. A gente passa aqui 1 hora. 1 hora e pouquinho juntos todos os dias. Mas você tem 24 horas no seu dia. O que você faz nas outras 23 horas? Às vezes o Espírito Santo está querendo falar com você e você está digitando. O Espírito Santo está querendo trazer uma revelação direto do alto para você e você está digitando pergunta. Você está digitando comentário. Amém? Fica esse recado. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.